Deseje-se preparar uma solução tampão NaHCO3 e Na2CO3 com pH de 7. Qual a relação entre CO3 2- e HCO3- no pH indicado? Então, gente, a primeira coisa que a gente está vendo é que a gente tem uma solução tampão e elas estão na forma de sal, né? Por que, né, que eles estão nessa forma? Porque a gente precisa adicionar a concentração das espécies de alguma maneira. Então, eles são adicionados separadamente com sal. A gente primeiro vai montar o equilíbrio, porque é sempre importante montar o equilíbrio para vocês entenderem sempre o que está acontecendo, né? Então, quando a gente bota NaOH em solução, NaHCO3 em solução, ele se dissocia em Na+, e HCO3-. E o Na2CO3 se dissocia em 2Na+, e CO3-2-. E quais dessas espécies vão participar do nosso tamponamento, né? São essas duas aqui, que são o ácido e a base conjugada. Então, esse é o equilíbrio do tampão que está acontecendo na nossa reação. O HCl3, ele tem um hidrogênio que ele pode perder para a água, que vai reagir e formar H3 ou mais. E como ele perdeu esse próton, ele vai formar CO3 2-. Vejam, 2-, porque na realidade esse ácido, a molécula original, é H2CO3, que é o ácido carbônico. Então vocês veem que aqui ele tem menos, porque ele já tinha perdido um hidrogênio. Então, qual é a relação entre CO3-2 e HCO3- no pH indicado, que é o pH 7? Como é que a gente faz, né? Para a gente calcular a pH de soluções tampões ou qualquer coisa que seja relacionada com tampão, a gente vai utilizar aquela equação de Henderson-Hasselbalch. Eu não sei falar isso, mas enfim, cada professor fala de um jeito diferente, eu também vou falar, ué. Então, a gente tem essa fórmula aqui, que é a equação de Henderson-Hasselbalch. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é qual é a relação que a gente está usando. É a base sobre o ácido ou é o ácido sobre a base? Por quê? Isso vai influenciar no sinal do meu log. Quando eu estou usando a base sobre o ácido, o meu log é positivo. Mas quando eu estou usando o ácido sobre a base, o meu log é negativo. Outra coisa, por que a gente tem que prestar atenção nisso? Porque a gente tem que ver o que o exercício está nos pedindo, né? O exercício está pedindo a relação CO3-2- HCO3-. Então ele quer que eu use a base em cima e o ácido embaixo. Ou seja, o meu sinal é positivo. Como a gente tinha visto, quem é a base, né? A base conjugada é o meu CO3-2-, porque quando ele volta a reagir com o meu HCO3, ele pode capturar um próton, formando HCO3- mais H2O. Gente, não esqueçam de botar a seta de equilíbrio. Eu não botei porque eu não achei, mas por favor, sempre indiquem a seta de equilíbrio, porque é um vai e volta, beleza? E o nosso ácido é esse aqui, porque como eu já falei, ele vai perder um próton, reagir com a água e formar H3O+. Então, o que é o pKa? O pKa é o menos log do Ka, né? Então, substituindo a nossa fórmula, a gente botando aqui pH 7, menos log do Ka, que é 6,2 vezes 10 a menos 8, mais o log da relação, que é isso aqui que a gente quer descobrir. A gente quer descobrir qual é o valor dessa relação aqui. Então, resolvendo, a gente achou o menos log de 6,2, passou para o outro lado diminuindo, né? Deu um número positivo, a gente passou para o outro lado diminuindo, e aí ficou menos 0,2. Agora, como é que a gente vai tirar esse log daqui para deixar só essa relação? A gente vai passar o log na base 10 para o outro lado. Então, a gente vai passar na base 10 e elevar o número nesse número aqui, que vai ficar 10 elevado na menos 2. Prestem atenção que quando for menos log, vocês vão passar o 10 para o outro lado e vão mudar o sinal do expoente. Então, se aqui fosse menos log, vocês iam elevar 10 na 0,2 positivo. Então, quando a gente resolve isso, a gente tem que a relação entre... eu escrevi errado aqui. Mas a relação entre CO3 e HCO3 é 0,63.
Agora a letra B. Se forem disponíveis 65 ml de uma solução de Na2CO3 0,23 mol por litro, que volume de solução de NaHCO3 0,17 mol por litro seria necessário? Então, nessa questão, a gente já começa com um pouco das artimanhas da solução tampão e o que a gente pode cobrar, né, dentro dessa equação. Então, a gente sempre vai começar a pensar aqui com a nossa equação de Henderson-Hasselbalch. Nesse caso, não vai fazer muita diferença, não vai fazer diferença se vocês vão fazer o ácido sobre a base, porque tanto faz. Mas na questão anterior fazia diferença, porque a questão estava pedindo a base sobre o ácido. Então, né, ele quer que eu descubra o volume, né? E aqui eu tenho a concentração. E qual é a fórmula da concentração? O número de mol sobre volume. Porque qual é a equação que eu posso usar? Eu posso usar essa aqui. Só que nessa equação eu não tenho a incógnita que eu quero achar. Então eu preciso dar um jeito de enfiar essa incógnita aqui dentro. Então o que eu vou fazer? Eu vou rearranjar a minha equação e eu vou dizer que o meu número de mol, né, é a molaridade vezes o volume. Porque além da concentração, vocês também podem usar o número de mol aqui nessa equação. Então agora, em vez de concentração, eu vou usar o meu número de mol, que é igual a volume vezes a molaridade. E aqui está a minha incógnita, e é isso que eu vou adicionar ali. Então, eu sei que o volume da minha base vezes a molaridade da minha base é o número de mol da minha base. E o volume do meu ácido vezes a molaridade do meu ácido é o número de mol do meu ácido. E aí agora a gente vai substituir as informações. O pH ainda é 7, né? Porque ele não me deu nenhum pH novo aqui, então eu vou continuar usando o que ele tinha dado no início. O pK eu já sei que é 7,2, porque eu já tinha calculado na questão anterior. O pK vai ser sempre o mesmo, não vai mudar. Então eu substituí aqui 65 ml, que eu tenho dessa solução de CO3 2-, né? Vezes a minha molaridade. E o volume de HCO3, que é o que eu quero descobrir, é a minha incógnita, vezes a molaridade dele, que é 0,17. Agora, passando para o outro lado, né, e tirando o log, é aquela relação que a gente tinha achado na questão anterior. A gente passou para lá, diminuiu, ficou 0,2, passou o log para lá na base 10 e elevou, ficou 0,63. E aqui a gente multiplicou 65 vezes 0,23, que deu 14,95, e multiplicou o 0,17 pelo volume, né, que ficou 0,17V. Aí agora a gente vai resolver passando o volume para o outro lado, multiplicando, e agora a gente vai passar esse valor dividindo. E aí a gente vai achar que o nosso volume é 139,7 ml. Prestem atenção. Se vocês quiserem, vocês podem passar esse volume para litro, mas aí vocês vão lidar com números pequenos, meio chatos. Vocês podem deixar em ml, porque daí na realidade, quando você faz ml vezes a molaridade, tu não tá achando o número de mol, tu tá achando o número de milimol, né? Mas basicamente, deixa pra lá. Então, se vocês usaram o volume em ml aqui, o volume que vocês vão achar é ml. Se vocês passarem para litro, aqui no final vai ser litro. Calcule o pH de uma solução tampão formada pela mistura de 50 ml de NaHCO3, 0,2 mol por litro, e 30 ml de Na2CO3, 0,15 mol por litro. Então, a única coisa que a gente vai ter que fazer é substituir as coisas na nossa equação. Preste atenção que normalmente ele sempre dá a molaridade e o volume. Então, basicamente, a gente trabalha com o número de mol aqui. Por que eu não posso botar só a concentração, né? Porque ele tá me dando um volume específico, né? E essa concentração, não sei que você faça uma regra de 3, porque 0,2 mol é em 1 litro, não em 50 ml. E ele quer em 50 ml, então é mais fácil trabalhar com o número de mol aqui. Então, tu só vai resolver isso. Agora tu dividiu aqui e vai procurar, em vez de, no caso anterior, que tu passava o log pro outro lado porque tu queria descobrir a relação, agora tu só vai resolver o log. E isso vai dar pH de 6,86. Letra D. Calcule o pH resultante da adição de 5 ml de NaOH 1 molar à solução tampão obtida em C.
Tá, então essa aqui, ela tem um raciocínio um pouquinho mais complicado. Mas não é tanto. Então, como a gente já tinha visto lá na questão 1, eu estou adicionando NaOH, então eu estou adicionando OH- na minha solução. Quando eu adiciono o OH-, ele vai reagir, né, com o meu H3- a formar água. Quando eu estou formando água, o que a água é, né? A água, ela é um reagente aqui nessa minha reação, nesse meu equilíbrio. Ela é um reagente. E o que o princípio de Le Chatelier nos diz? Que quando a gente perturba um equilíbrio, ele vai tentar arrumar, né? Ou seja, se eu estou adicionando mais reagente, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar o equilíbrio para os produtos para anular isso que eu fiz. Ou seja, o meu equilíbrio ele vai deslocar para os produtos. Então, se o meu equilíbrio está deslocando para os produtos, a concentração, a minha quantidade de HCO3- menos vai diminuir, né? Porque está indo para os produtos, e a minha concentração de CO3 2- vai aumentar. Mas vai aumentar e vai diminuir em quanto, né? É simples, ele vai aumentar ou diminuir no número de mols de OH- que eu adicionar na solução. Ou, se fosse H+, também seria nesse sentido. Então, como é que eu já sei, então, quem aumenta e quem diminui, né? Esse é o primeiro passo, muito importante. Tem que saber quem aumenta e quem diminui, senão tu não vai conseguir fazer a questão certa. Então, eu sei que o meu HCO3- vai diminuir na quantidade do número de mol de NaOH que eu vou adicionar. E o meu CO3- vai aumentar no número de mol de NaOH que eu vou adicionar. Então, calculando o número de mol de NaOH, que é os 20 ml vezes 0,15 molar, que na realidade, como eu falei para vocês antes, não é mol, é milimol, mas nesse caso não vai fazer diferença se a gente também usar milimol aqui, tá? Então, calculando, deu que eu tenho 10 milimol de HCO3-, né? Porque era o que eu tinha lá no meu tampão C, né? Voltando lá, vamos voltar no tampão C aqui. 50 vezes 0,2, que vai dar os meus 10 milimol. E o 30,015, que vai dar os meus 4,5? 4,5 mol de CO3, 2- que faltou aqui. Então, eu sei que um vai diminuir e outro vai aumentar. Então, fazendo essa conta, deu que no final, no meu novo equilíbrio, eu vou ter 7 mol de HCO3- e 7,5 mol de CO3 2-. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou substituir na minha fórmula, na minha equação. O pK, como eu falei para vocês, é sempre o mesmo. Então, aqui a gente tem a divisão. Calculo o log desse número. E chego que o pH é igual a 7,23. Importante. Vocês lembram que eu falei qual é a função do tampão? É impedir que o pH varie bruscamente. Ou seja, eu tinha um pH de 6,20 e ele variou 1. Beleza? O mais complicado dessa questão é tu fazer aquele raciocínio de quem aumenta e quem diminui. E aí depois tu só calcula o número de mols para ver quanto que vai aumentar e quanto que vai diminuir. Agora a letra E. Quantos ml de HCl 0,2 mol por litro devem ser adicionados no tampão C para que o pH baixe para 6,02? Bom, essa questão é parecida, porque a gente está fazendo a adição de uma coisa diferente dentro do meu tampão, só que em vez de saber qual o pH que vou ter, eu quero saber o quanto que eu preciso adicionar para ter determinado pH. Eu quero moldar a minha solução. Então, né? Mesmo raciocínio que a gente fez antes. A gente adicionando HCl, a gente está adicionando H+, que o que é, né? O H+. Quando eu tenho H+ em solução, ele reage com a água e forma H3O+. Ou seja, eu estou adicionando um produto. Se eu estou adicionando um produto, então o meu equilíbrio vai deslocar para os meus reagentes. Correto? E se vai deslocar para os meus reagentes, então, dessa vez, o meu HCO3- vai aumentar e o meu CO3 2- vai diminuir. Vai diminuir em quanto? Como a gente já sabe, na quantidade de número de mols. Então, a gente sabe que o número de mols de HCO3 vai aumentar no número de mols de HCl,
e de CO2- vai diminuir no número de mols de HCl que eu adicionar. Só que eu não sei, eu não tenho como calcular o número de mols de HCl, porque eu não tenho o volume. Mas é exatamente isso que a gente quer saber. Então, tá aqui a nossa incógnita. Agora a gente vai poder adicionar a nossa incógnita na nossa equação. Então, eu já sabia que eu tinha 10 mol de HCO3 no tampão 3, né? Que é o 50 ml vezes 0,2 mol por litro. Aí agora ele vai aumentar num volume que eu não sei, só que esse volume multiplicando 0,2 vai dar o número de mol de HCl. E aqui é a mesma coisa. Então agora eu vou substituir isso na minha fórmula. pKa, o pH que é o que eu quero atingir, eu tenho. E aqui eu tenho a minha incógnita. Então, resolvendo. Passei o 7,2 para o outro lado e diminuí. Aí agora eu elevei. E agora, depois que deu essa elevação, deu 0,066, eu passei essa expressão para cá. E isso aqui vai multiplicar todos. Aí agora eu tenho as minhas incógnitas uma em cada lado, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reorganizar a minha equação. Ou seja, 0,013 volume mais 0,2 volume é igual a 4,5 menos 0,66. Então, resolvendo isso aqui, a gente tem que o volume que a gente precisa adicionar de HCl é de 18,02 ml. Lembra que a gente está usando ml porque aqui, ó, a gente calculou com ml, tá? E é isso, gente. Daqui a pouco eu vou gravar a questão de cinética e tchau!